A todos a paz do Senhor, nós estamos com a lição de número 6, que nos fala sobre a Bíblia como um guia para a vida. Texto áureo, Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A verdade prática diz: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados no ensino da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A leitura bíblica dessa semana está no Salmo 119, nos versículos 97 a 105. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esta lição de número 6 traz um plano de aula e aqui diz que temos um propósito de mostrar que a Bíblia é um verdadeiro guia para a nossa vida. Quem põe em prática seus ensinamentos será considerado um verdadeiro sábio. A Bíblia é um livro divino que nos ensina a sabedoria de todas as áreas da vida. Neste livro está presente o que precisamos para viver de maneira que glorifique a Deus. Que os alunos possam, nesta aula, permitir que a Bíblia seja o guia para as vidas deles. Não só dos alunos, mas de todos os professores, de todas as classes, departamento infantil, departamento de adultos. A Bíblia é um guia para todos. Os objetivos, primeiro, é enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia, a palavra de Deus. Segundo, esclarecer que Deus é a fonte da sabedoria divina. Deus é a fonte da verdadeira sabedoria, melhor dizendo. E terceiro objetivo é mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Tem algumas motivações para esta aula que o comentador colocou aqui. A sabedoria e a prudência são virtudes que resultam do propósito resoluto de viver os ensinamentos da Bíblia. Quem as leva a sério e as põe em prática se torna mais sábio e prudente na maneira de viver. Então, a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Em João 5,39, nós encontramos aqui, eu quero ler com você, João, Evangelho, capítulo 5, e o versículo 39. Diz assim a palavra: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse o Senhor. Tiago fala que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Tiago 1:21. Nesta lição veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. As Escrituras, elas nos permitem viver de forma sábia e prudente. A primeira parte da lição, nós temos o seguinte tópico: a Bíblia é um alicerce
para a vida. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todos nós sabemos que o alicerce é quem dá sustentação a uma construção. Um alicerce seguro dará uma melhor segurança à construção. Um alicerce fraco, ou quem sabe um alicerce feito assim de maneira imprudente, colocará em risco essa construção. E quantas construções desabam por falta de base de construção no alicerce, uma construção mais sólida no alicerce. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. O próprio Jesus é a rocha. Ele tem as palavras de vida eterna. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida, nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Mateus capítulo 7, versículo 25. Aqui nos diz nesse subtópico que a palavra de Deus é luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada e luz para o caminho. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida, iluminando as trevas, iluminando a escuridão. A palavra de Deus é luz e é lâmpada. Pedro fala da palavra de Deus como uma luz que alumia em lugar escuro, 2 Pedro 1,19. Então, a luz que alumia em lugar escuro. O que é escuridão? Escuridão é trevas espirituais, é pecado, é o mundo sem Deus que está em trevas. Então, a palavra de Deus, ela vem clarear, ela traz a luz de Deus. A palavra de Deus é luz e lâmpada para o nosso caminho. Ainda isso significa que as Escrituras dissipam a escuridão espiritual e nos conduzem em segurança pelo caminho da vida eterna. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. João 8,12. Paulo também ensina que devemos andar como filhos da luz. Efésios 5 e 8. E em 1 João 3 e 6, nos diz que a palavra de Deus nos afasta da prática do pecado. Temos mais um subtópico aqui que fala que a palavra de Deus é imutável, ela não muda. Tendo a inspiração divina como pressuposto, nós ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática, 2 Pedro 1,21. A Bíblia difere de outros livros por quê? Porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis. Não erram, não falham, e a esperança não murcha, como muitos dizem que a esperança é a última que morre. A esperança de quem crê em Deus e confia na palavra de Deus não morre jamais, não morrerá nunca. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado, segundo está em Mateus 13:31. A palavra de Deus ela é imutável. E, por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, a sua palavra ela não muda. Os tempos mudam, as estações mudam, os reinos mudam. Passa governante, vem governante, trocam-se reinos, reis, presidentes. As estações mudam, os tempos mudam, os costumes podem mudar, mas a palavra de Deus ela não muda e Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a palavra de Deus ela é imutável, não muda.
os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudança. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é também permanente. Assim sendo, o comportamento e o caráter do crente se alicerçam nas doutrinas bíblicas que não mudam. Muita gente confunde costume com doutrina e acha que mudou a doutrina, mudou o mandamento. Não mudou a doutrina, não mudou mandamento nenhum. Deus é o mesmo, a doutrina é a mesma. Os homens, pela dureza do seu coração, mudaram. Alguns costumes também mudaram, mas a doutrina de Deus é a mesma. Lá em Deuteronômio, o Senhor Jesus disse: goteje a minha doutrina como o chuvisco sobre a relva, ou como a chuva sobre a relva. Então a palavra de Deus, ela vem como chuva para regar a terra. Então, nós somos a terra que recebemos a chuva do ensinamento, da doutrina e do mandamento do Senhor. E isso não muda. A chuva muda, o chuvisco muda, o orvalho muda, não, é o mesmo em eras passadas, em épocas passadas. Deus fez essa ilustração. Como a chuva que vem sobre a relva, assim será a minha doutrina, a minha palavra. O comportamento muda, até o caráter do cristão pode mudar, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Diz que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Aqui tem algo interessante que eu vou ler um pouco. Um aspecto de importância vital sobre a Bíblia e seu contexto é compreender a sua história global. Uma razão pela qual temos dificuldade, às vezes, de entender e viver alguns trechos da Bíblia, porque não conseguimos compreender o quadro geral da história do povo de Deus, da história de Israel. Muitos querem isolar certos fatos, querem colocar seu pensamento, seu costume, querendo isolar aquilo que Deus ensina. Temos que aceitar a palavra de Deus como Deus disse. Se Ele falou assim, assim será e pronto. Porque Ele falou e a sua palavra não pode ser revogada. Observe que a palavra de Deus ela é desde a eternidade, desde os tempos antigos. Desde os tempos antigos, desde quando Deus criou o homem, Deus já o doutrinou, Deus já os ensinou. Deus ordenou que não comessem do fruto da árvore, não é? Que estava no meio do jardim. Então ali foi uma forma de ensinamento, de ordenamento, de doutrina, de mandamento que o homem ouviu, mas pela dureza de coração e pela cobiça, ouviu a voz da serpente, comeu e pecou. Tomou o fruto, comeu e pecou. Então foi a desobediência, a ganância, foi a falta de observância da palavra de Deus. Então o homem peca desde o início, porque não ouviu, mas não praticou a palavra de Deus. Deus misericordioso continua em busca desse homem para salvar, para restaurar, para perdoar. E a palavra de Deus é o guia para a vida, para a libertação dessa vida que está em pecado, que está caída. O homem encontra-se em estado de pecado e precisa ser restaurado pelo perdão, pela libertação da sua vida através de Jesus. Então isso só acontece através da palavra de Deus, quando o homem ouve, crê e então se arrepende do seu pecado. Então a Bíblia é um guia para o nosso viver cristão, nosso viver diário. Por isso que o título de nossa lição diz: a Bíblia como um guia para a vida. O guia da vida do homem não é um orientador, um guru, um professor, um terapeuta. O guia do ser humano não é um político,
não é um sábio, não. O guia para a vida do homem é Jesus e a sua palavra, a palavra de Deus, que é a nossa bússola para chegarmos à eternidade com Cristo. Neste segundo tópico, a Bíblia fala que a Bíblia, a palavra de Deus, torna as pessoas sábias. O que é conceito de sabedoria? O que é sabedoria? Observe que aqui está dito, o substantivo hebraico para sabedoria é okma, e isso significa no grego sofia, ou zofia, que é sabedoria em grego. Ambas as palavras têm o sentido de qualidade de quem é sábio. Sabedoria é aquela qualidade de quem é sábio. E o que é que a Bíblia diz de sabedoria? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Tem alguém falta de sabedoria? Peça a Deus que dá liberalmente, diz Tiago, e não lance em rosto. A sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida, segundo está em Provérbios, capítulo 4, versículos 5 a 8. Eu convido você para essa leitura, Provérbios 4, 5 a 8. Vamos ler a palavra de Deus. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia e vamos ler em nome do Senhor Jesus. Provérbios, capítulo 4, de 5 a 8. Diz aqui a palavra de Deus. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o conhecimento. Exalte-a, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Que palavra maravilhosa aqui em Provérbios. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Provérbios 3, 7. Temos vários versículos que nos falam sobre a sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos. Deus é um Deus sábio. Portanto, Deus é a sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus, provém de Deus. O resumo do que temos visto é que Deus é a verdadeira sabedoria. As suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Deus é sábio em tudo. Deus é a própria sabedoria. Nesse sentido, todos precisam viver de acordo com os preceitos da palavra de Deus para serem considerados sábios, pessoas sábias. O temor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa frase, temor do Senhor, não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento e, por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Quais são os benefícios da sabedoria na vida do ser humano? O próprio salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornava mais sábio do que todos à sua volta. Salmos 119, a partir do versículo 98 até o 100. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, ganha almas, porque a Bíblia diz, quem ganha almas, sábio é. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços
na busca da sabedoria. A última parte da lição nos fala sobre a prudência para a vida. A Bíblia e a prudência para a vida. O conceito de prudência, segundo o dicionário Wycliffe, o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata, e que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. Então, esse dicionário destaca, juntamente com o dicionário Vini, que o substantivo grego phronesis e suas declinações denotam sabedoria prática. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Chama-se prudência, a prudência dos santos. Deus é quem produz isso na vida do ser humano. O ser humano busca a prudência em Deus. Vamos ver a prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Lucas 1:17. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência, Efésios 1:8. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente segundo a vontade de Deus. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, pela leitura da palavra de Deus, que são as Escrituras, e pela comunhão com o Espírito Santo. Tá certo? Vamos passar isso para os alunos. Os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles, destacam-se o autocontrole para não revidar ofensas, a humildade para não exibir conhecimento, a correta tomada de decisões, o pensar antes de agir para não ser influenciado, o alcance de boa reputação e alta posição e a sujeição ao aprendizado e à correção. E o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Nos evangelhos, o Senhor Jesus enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. Mateus capítulo 7, versículo 24. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Isso é a prudência. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios. Vede como viveis, não como os nécios, mas prudentemente. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Por quê? Porque o texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que nos leva à vida eterna. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz, como filhos de Deus. Então a Bíblia é o nosso guia, nossa bússola, é o nosso mapa, é o mapa do viajor ou do viajante, vamos dizer assim. A bússola de quem navega nesse mar proceloso, né? Rumo a Canaã celestial, o Porto Celestial. Deus em Cristo vos abençoe cada vez mais, que o Espírito de Deus fale melhor em seu coração, que o Espírito de Deus te ensine, coloque a palavra de Deus dentro do teu coração e te ensine cada vez mais, que você seja sábio, prudente, sábia e prudente. Deus abençoe. Nós vamos agradecer a Deus nesse momento. Nosso Deus e Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor,
pela rica oportunidade que temos de estar na Tua presença, neste momento meditando em Tua palavra, que é o nosso guia, é a nossa bússola para as mansões celestiais. Senhor, nosso Deus e Pai, nós Te glorificamos, Senhor, agradecidos por ser achados por Ti e estar Te servindo, Senhor, glorificando o Teu nome nestes dias tão turbulentos. Meu eterno Deus, nós Te agradecemos pela palavra de Deus, pelas santas Escrituras que o Senhor tem nos concedido, pela palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso viver diário. Que ela seja o nosso guia, nossa bússola, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e que reina para sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Até uma próxima aula. Que vocês possam usufruir destes subsídios desta aula que fala sobre a Bíblia como um guia para a vida. Deus abençoe rica e poderosamente. Comentem, coloquem nos comentários sua opinião, uma pergunta que você queira fazer. Estamos aqui para responder a qualquer instante, tá bom? Deus abençoe. Inscrevam-se, participem, para que o YouTube possa divulgar essa mensagem para outras pessoas. Deus abençoe ricamente, Deus abençoe rica e poderosamente a todos, em nome de Jesus. Amém.